Jesus de Nazaré, embora reverenciado como o Filho de Deus no cristianismo, é retratado nos textos sagrados como um ser profundamente humano, que cultivou relacionamentos complexos e emoções intensas. Sua vida pública foi cercada por multidões, mas seu círculo íntimo era composto por diferentes níveis de proximidade. Tínhamos os discípulos, os 12 apóstolos, que eram seus alunos e companheiros de missão. Tínhamos um círculo interno, Pedro, Tiago e João, que testemunharam eventos que os outros não viram. E, crucialmente, tínhamos amigos pessoais, aqueles em cujas casas ele descansava, com quem compartilhava refeições e por quem chorava. Os textos canônicos são mais claros sobre essas amizades, enquanto os apócrifos, muitas vezes gnósticos, tendem a reinterpretar essas relações com um foco mais esotérico, enfatizando o conhecimento secreto, gnosis, transmitido a um favorito. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos dão os relatos mais claros de amizades pessoais, com o evangelho de João sendo o mais focado na emoção e nos relacionamentos pessoais de Jesus. E se você tem gostado dos nossos vídeos, dê o seu like e se inscreva no nosso canal. Lázaro, Marta e Maria de Betânia, o lar do amigo. A família de Betânia é, indiscutivelmente, o exemplo mais claro de amizade pessoal e íntima de Jesus. Eles não eram apóstolos, eram uma família que oferecia um refúgio a Jesus. A narrativa. Jesus frequentava a casa deles em Betânia, uma vila próxima a Jerusalém. Os evangelhos descrevem uma dinâmica familiar confortável. Marta servia e se preocupava. Maria sentava-se aos pés de Jesus para ouvi-lo, uma postura de discípulo, e Lázaro era seu amigo. O texto é explícito sobre o afeto de Jesus por eles. Textos bíblicos. Chave. João 11:3. Enviaram-lhe, pois, suas irmãs Marta e Maria dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem amas. João 11:5. Ora, Jesus amava Marta, e sua irmã, e Lázaro. A prova da amizade. O momento mais profundamente humano de Jesus é a morte de Lázaro. Quando Jesus chega e vê o luto da família e a tumba de seu amigo, ele não reage como uma divindade distante. Ele reage como um amigo que perdeu alguém. João 11:33-35. Jesus, pois, quando a viu chorar, Maria, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus chorou. Este versículo, o mais curto da Bíblia, é talvez a evidência mais poderosa da humanidade e da capacidade de amizade de Jesus. Ele chora pela perda de seu amigo e pela dor de suas amigas. O discípulo amado, João. Dentro dos 12 apóstolos, havia um que o próprio autor do Evangelho de João identifica de forma única: a narrativa. O autor do Evangelho de João nunca se nomeia, referindo-se a si mesmo apenas como o discípulo a quem Jesus amava. A tradição identifica este discípulo como o apóstolo João. Este título sugere uma conexão e um entendimento únicos. Textos bíblicos. Chave. João 13:23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus, durante a última ceia. Esta postura física denota extrema intimidade e confiança. Confiança na cruz. A profundidade dessa amizade é selada no momento final de Jesus. Da cruz, Jesus confia o cuidado de sua mãe, Maria, a este discípulo. João 19:26-27. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Pedro, o amigo imperfeito. A relação de Jesus com Pedro é talvez a mais realista. É uma amizade cheia de altos e baixos, fervor e fracasso. Pedro era impulsivo, o primeiro a declarar Jesus como o Messias, Mateus 16:16, e o primeiro a tentar impedi-lo de ir para a cruz. Jesus o repreendeu duramente: Arreda-te de mim, Satanás, mas ainda assim o manteve por perto. A amizade deles é definida pela negação de Pedro e pela subsequente restauração. Após a ressurreição, no Evangelho de João, João 21, Jesus não repreende Pedro por sua traição, mas o pergunta 3 vezes: Simão, filho de Jonas, tu me amas? É uma restauração terna de uma amizade quebrada. Os textos apócrifos, ou gnósticos, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria e o Evangelho de Filipe,
foram escritos mais tarde e não foram incluídos na Bíblia. Eles geralmente se concentram em Jesus como um mestre de sabedoria secreta. Nesses textos, a amizade, ou companheirismo, é frequentemente redefinida como compreensão espiritual. Maria Madalena, a discípula preferida. Enquanto nos evangelhos canônicos, Maria Madalena é uma seguidora devota, curada por Jesus, Lucas 8:2, e a primeira testemunha da ressurreição, João 20, os textos apócrifos a elevam a uma posição de preeminência. A narrativa, Evangelho de Maria. Neste texto, escrito no século II, Maria Madalena é retratada como a discípula que recebeu ensinamentos secretos de Jesus que os outros apóstolos, especialmente Pedro, não receberam ou não compreenderam. Ela é a mulher que conhecia o todo. O conflito. O texto descreve Pedro como ciumento da proximidade de Maria com o Salvador. Disse Pedro a Maria: Irmã, sabemos que o Salvador te amava mais do que a qualquer outra mulher. Conta-nos as palavras do Salvador que recordas, as quais tu conheces, mas nós não, e que tampouco ouvimos. Evangelho de Maria. Quando ela conta sua visão, Pedro duvida dela, mas Levi, Mateus, a defende, dizendo: Se o Salvador a fez digna, quem és tu para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece muito bem, por isso ele a amou mais do que a nós. Tiago, o justo, o irmão e confidente. Enquanto os evangelhos canônicos mencionam os irmãos de Jesus, que inicialmente duvidavam dele, textos apócrifos como o primeiro Apocalipse de Tiago e o segundo Apocalipse de Tiago, encontrados em Nag Hammadi, colocam Tiago, o irmão do Senhor, como um receptor de revelações secretas após a ressurreição. Nesses textos, Jesus separa Tiago para explicar-lhe os mistérios do cosmos que não foram compartilhados com os outros. Ao analisar todas as fontes, vemos que a história das amizades de Jesus é multifacetada. Nos evangelhos canônicos, Jesus era profundamente humano. Ele valorizava a hospitalidade e o refúgio, a casa em Betânia, confiava em amigos para cuidar de sua família, João, e experimentava a dor da perda, o choro por Lázaro. Suas amizades eram baseadas no amor, lealdade e comunhão. Nos evangelhos apócrifos, as amizades são reinterpretadas. Elas não se baseiam em emoção humana, mas em compreensão intelectual e espiritual. Figuras como Maria Madalena e Tiago são amadas porque me entenderam. Os ensinamentos secretos de Jesus em um nível que os outros não conseguiram. Em conjunto, ambas as tradições pintam o retrato de um líder que, apesar de sua missão divina, necessitava e cultivava conexões humanas profundas, seja um ombro para chorar em Betânia ou uma mente brilhante para compartilhar segredos em particular.